Bom dia a todos e todas. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre consciência, muito resumidamente, a pedidos. Eu tive a oportunidade na Unicamp estudar esse tema da consciência numa tese de mestrado, produzindo uma tese de mestrado intitulado A Produção Sócio-Histórica da Consciência Individual, baseada em dois autores, Vygotsky e Leontiev. E apresentei esse trabalho em alguns lugares, no Brasil e mesmo fora. É muito caro para mim tratar desta questão, que ela é muito atual em todos os momentos. Vamos falar primeiramente sobre três conceitos que se tem sobre consciência. Um deles diz respeito ao aspecto intelectual, estar ciente, consciência de algo, aspecto intelectual, de conhecimento. O outro seria o aspecto moral, ter consciência de não fazer aos outros o que a gente não quer que faça a nós mesmos. Né? É um sentido moral. E uma outra significação significa estar acordado, ao contrário de estar inconsciente. Estar consciente significa estar em estado de alerta. São as três maneiras que por aí a gente fala sobre a consciência. Outra questão a gente vai trazer aqui, sem aprofundar muito, é que a consciência apresenta, eu chamo de três andares. O andar mais superficial é a consciência que a gente tem das propriedades do mundo. A consciência que vai formar as nossas imagens sensoriais, primeiro andar, né? Mais superficial. O mundo se apresenta à nossa frente, nós mesmos, como parte do mundo, com um tamanho, um peso, uma temperatura, um cheiro e demais propriedades do mundo, que pode ser captada pelos órgãos do sentido. Então, seriam as imagens sensoriais que desde criança a gente vai construindo em nós. O segundo andar significa que o mundo não apresenta para a gente apenas como coisas, apresenta-se com nomes, modo de uso, né? O mundo de significações e símbolos estão contidos nas coisas. Então seria os significados, o segundo andar da consciência. Esses significados nos chegam através da educação, na família, na escola, na igreja, na rua. Em vários lugares nós estamos aprendendo significados do mundo e trocamos às vezes, aprendemos um, passamos para outro, é tudo muito dinâmico. O íntimo, o terceiro nível, que é o mais íntimo, que é o que nós nos debruçamos mais em cima dele, é da consciência no sentido individual, intransferível ou psicológica, que vai trazer o sentido. O sentido é a maneira como nós vemos, como nós lidamos conosco e com o mundo à nossa volta. Como isso tudo bate na gente. Né? Isso é intransferível, ninguém pode dar sentido à vida de ninguém, pode dar significados, sentidos não. É intransferível, é individual, é experienciado pela vida do próprio sujeito. Por isso ele é chamado, tem um aspecto grande de subjetividade. Então são os três componentes da consciência, as imagens sensoriais, mais superficial, os significados, que é uma camada intermediária, o segundo andar, e a camada mais profunda, que é o sentido, que nós criamos ao longo da nossa vida, lidando diretamente com o mundo à nossa volta e com a gente mesmo. Que sentido tenho eu para mim mesmo, tem o mundo para mim mesmo, o mundo que me cerca. Uma outra coisa a respeito, quando se fala de consciência, é que tem também a consciência de pertencimento, não é? Nós pertencemos a uma família consanguínea, pai, mãe, etc. Uma consciência de pertencimento a uma família mais ampliada, todas as pessoas que nos cercam, né? Mesmo não sendo do mesmo sangue, de irmandade. Uma consciência de pertencimento a uma comunidade, a uma cidade, a um estado, a um país, a um planeta, né? Ao mundo. Significa, no último caso, aí, uma consciência cósmica, não é? Que vai, as últimas consequências, pode ser chamada de consciência suprema, que vai ao ápice
daquilo que a gente tem, poderia ter essa consciência. Quase que impossível atingir esse nível, né? Seria muita santidade, mas existe essa questão nesse nível. Ainda outra abordagem poderia ser a respeito de consciência de classe. Aí já entrando num aspecto da linguagem mais econômica, da linguagem mais sociológica, né? A consciência de classe. Nós pertencemos no capitalismo ou à classe daqueles que detêm os modos de produção, fazendas, indústrias, enfim, grandes meios de produção, ou pertencemos à classe trabalhadora, chamada proletária, aquela que só tem a força de trabalho e que vende aos primeiros. Então, duas classes. E suas intermediações, que não vem o caso entrar aqui nessa questão agora. Aí apresenta aí um grande problema. Existe o que Paulo Freire vai chamar de traidores de classe. Pessoas que pertencem, por exemplo, à classe trabalhadora, à classe que vem de força de trabalho, mas é afinizado com a classe, com a outra classe ao qual ele não pertence. Mas ele acha que sim, seria um erro de interpretação, um erro de estabelecimento de uma sintonia do lado oposto, né? E o bem oposto mesmo, porque é uma luta, né? Luta de classes. Então, essas questões e tantas outras é que eu trouxe para a gente fazer uma reflexão muito rápida e vou agora resumir essas poucas palavras. Consciência no sentido de estar ciente, consciência no sentido de estar acordado, ciente, ao contrário de inconsciente, e consciência no sentido moral, não fazer os outros que a gente não quer que faça com a gente. Consciência no sentido de sabermos as imagens sensoriais do mundo, irmos aprendendo, lidando com o mundo e ouvindo. Consciência de pegar os significados através de estudos vários, observações da realidade, os significados e símbolos do mundo. E, finalmente, uma consciência de sentido. Que sentido tem o mundo para nós mesmos e mesmo nós para nós mesmos? Consciência de si e do mundo. E, terminando na questão que acabei de falar, sobre consciência de classe, consciência de pertencimento, né? Seja a classe trabalhadora ou proletária, que vende força de trabalho, só tem isso para vender, ou a consciência de ser dona dos modos de produção, fazendas, indústrias e outras coisas mais, que fazem a economia, dinamizam a economia, né? A luta entre trabalho e capital. Capital não gera a si próprio, é gerado pelo trabalho. O trabalho por si próprio também, o trabalho não pode prescindir de ter uma situação, meios para ele se realizar, se concretizar. Seria então o capital. Então o mundo se move da relação entre capital e trabalho, infelizmente colocada em sujeitos diferentes na sociedade capitalista. A consciência mais humanitária, a consciência de pertencimento a tudo, o mundo, no sentido mais pleno, seria uma consciência cósmica, né? Que nós gostaríamos de atingir, mas é muito difícil chegar nela, né? Ou quase impossível, mas é uma meta, né? Então essas são algumas reflexões rápidas que eu trago nesta manhã. Quem tiver interesse sobre isso, entre em contato comigo, né? Eu tenho texto, tenho, acho que no YouTube, uma palestras feitas, gravadas lá, me parece que tenho, para poder estar tratando disso com um pouquinho mais ampliadamente do que nessas rápidas reflexões. Muito obrigado e bom dia a todos.